Olá a todos, eu sou a Sónia. E eu sou o Nuno. Hoje lançamos o episódio alfa do Unsafe. O Unsafe é um podcast para discutir soluções de cibersegurança, processos e metodologias associadas e conhecer algumas pessoas que, de uma forma ou de outra, contribuem para a segurança informática, para que esta possa ser uma realidade. Antes de avançarmos, dizer só que, quanto a nós, tivemos que nos reajustar um bocadinho. A nossa intenção seria gravar o Unsafe no nosso escritório. Infelizmente, estamos confinados às nossas casas para nos proteger de forma a que não alastremos, não haja mais propagação do É, Covid-19. temos que fazer a nossa parte e ficar em Exatamente. casa nestes tempos. No entanto, já tínhamos estes projetos na calha há algum tempo e não queríamos parar. E decidimos avançar com este primeiro episódio. Esperemos que seja um único em casa, mas vamos a ver, adaptado a esta nossa rotina. Exatamente. Vamos então a isso. O primeiro tema que trazemos para o nosso podcast é ransomwares. E para conversar um bocadinho acerca de ransomwares, convidamos duas pessoas muito especiais, o João Delgado e o Fuxu, que trabalham na Checkmarks, uma empresa de segurança informática. Viva João e Fulvio, estão connosco, certo? Estamos a ouvir-nos bem? Sim, boa tarde. Olá, olá, Nuno. Viva! Olhem, se calhar antes de começarmos, para abrir aqui as hostilidades, começávamos por pronto, contar um pouco da vossa experiência neste mundo da segurança informática. Começando por ti, João, por exemplo. Sim, sim. Eu comecei a trabalhar na área de segurança há cerca de 5 anos. Foi basicamente desde que abandonei a universidade, a que terminei o curso, por isso já lá vão cerca de 5 anos. Comecei por trabalhar também com a Checkmarks, foi uma das minhas maiores motivações para ainda investir mais tempo a nível de cibersegurança. Ahm, já fiz também alguns trabalhos de pen test e, e é basicamente esse o meu background a nível de segurança. Boa, boa. Fu, queres nos apresentar-te a ti também? Sim, pronto. Eu diria que em termos de timeline o meu percurso é similar ao do João. Eu desde que deixei a faculdade trabalhei uns tempos em Machine Learning, mas a maioria do meu percurso também tem sempre sido dedicado à segurança, mais especificamente em Application Security e quase sempre na checkmarks, apesar que com algumas diferenças naquilo que faço. Trabalhei como analista e hoje em dia trabalho como investigador de segurança aplicacional. Uh, Pronto, não sei se para os telespectadores sabem o que é segurança aplicacional, mas fica só pronto, um bocado a definição. Basicamente, vejo, né, problemas de segurança relacionados se calhar com um website, com uma aplicação móvel, qualquer problema, qualquer risco que possa estar envolvido numa aplicação que nós usamos no dia a dia. Muito bem, muito bem. Ransomwares. Querem-nos falar um bocadinho sobre isto então? O que é afinal um ransomware, para que as pessoas possam perceber? Sim. Posso começar eu, João? Começamos pelo Fu? Sim, Sim, pode sim, ser. força, Fu, força. Ransomware é um tipo de malware, uma família, que surgiu, diria, recentemente, 3 4 anos com mais popularidade. De uma maneira geral, este tipo de malware tem um comportamento relativamente geral, ou seja, basicamente quando esse programa malicioso é executado pela vítima, por norma o que ela faz é encriptar os dados, ou seja, torna os dados irrecuperáveis através de encriptação. Após isso, normalmente é pedido um resgate de ransomware, em que pronto, se pede à vítima que se faça uma transferência de uma quantia N, também normalmente, se calhar para criptomoedas, né, maioritariamente bitcoins, de maneira a receberem a chave para voltarem a obter os dados que foram, pronto, neste caso, né, encriptados. Hum, Interessante. A minha ideia dos ransomwares não passava por essa definição tão complexa, tão abrangente. Pensava mesmo que eram só pedidos de resgate e pouco mais, mas de facto acesso aos dados parece-me algo
muito perigoso e crucial nos tempos que correm. E isso se calhar leva-nos a este novo Covid Tracker, esta nova ameaça, este novo ransomware que anda por aí a explorar e a mais fragilidades, ainda mais em época de fragilidade. Podem, se calhar, passo-te agora a bola a ti, João, podes explicar-nos um pouco de que é que se trata este software malicioso, como o Fu disse? Sim, certo. O Covid-19 Tracker foi um ransomware lançado para mobile, em que o seu objetivo era bloquear o acesso do portador de telemóvel aos seus dados. Não trazia nenhum malware embutido, o que quer dizer que não existia um centro de comando e controlo para controlar o telemóvel. Entretanto, houve um analista de segurança que descobriu que a aplicação trazia embebido o código de desbloqueio do ransomware. Ou seja, podíamos reaver os dados todos sem existir o pagamento do resgate ao atacante. Ao menos isso. Pronto, disseste que isto que era uma aplicação. Isso é um bocadinho assustador para quem nos ouve. Para mim, para toda a gente, porque hoje em dia toda a gente usa um A mim smartphone, assusta-me, sem dúvida. descarrega aplicações para tudo e mais alguma coisa. Já ninguém vive sem isso, não é? Como é que existe a garantia de que as aplicações são seguras ou não? Ou seja, existe algum processo de validação de aplicações que são publicadas que depois o cliente final, como eu, como todos nós, acho eu, nos sintamos seguros a descarregar? Como é que eu posso saber que uma aplicação é segura ou não? É assim, não há maneira que nos garanta que a aplicação é segura, mas se fizermos download a partir das stores, já há algo que nos suporte a nível, ao nível da nossa segurança, porque normalmente eles validam as aplicações e temos sempre ali uma proteção antes. No entanto, acontece também que às vezes passam despercebidas algumas aplicações nas stores e temos que ter atenção tanto a reviews da aplicação como se a aplicação já foi denunciada. Esse tipo de situações devem ser validadas antes quando é uma aplicação bastante recente e de um tema que desperta a curiosidade nas pessoas. Não sei se queres acrescentar. Neste caso, na verdade, a aplicação não foi disponibilizada numa store, certo? Sim, ok. Assim, para quem trabalha em segurança, o principal ponto é que efetivamente não existe software seguro. Uh, Agora, uma questão importante que falamos aqui, né, e também a tua pergunta, Sónia, é que efetivamente, quando elas vêm de fontes fidedignas, ou seja, lojas oficiais da Android ou da Apple, por exemplo, nós temos algum tipo de garantia, né? Essas vendas têm responsabilidade em garantir que quem entra nas lojas deles tem algum tipo de segurança. E todas elas, por exemplo, têm um processo de revisão dessas aplicações que tentam detectar aplicações com comportamento malicioso. Ou seja, dentro de uma App Store, provavelmente a probabilidade de fazermos download a uma app maliciosa é muito menor. Não significa que aplicações maliciosas não possam aparecer numa App Store fidedigna. Por exemplo, no ano passado, se não estiver em erro, o Scan Scanner, que era uma aplicação muito usada para basicamente servir de scanner, ou seja, tiramos uma foto, ficamos com o PDF no fim, foi descoberto que tinha um comportamento malicioso. Isto só para dar, né, um exemplo de que estando na App Store não significa, né, não existe uma relação direta que vai estar seguro, mas temos alguma garantia. Obviamente que estando fora, as coisas é um bocado a fé de Deus, né? Ou seja, quem é que vai validar isso? Onde é que eu sei como é que eu sei quem construiu isto? Como é que eu valido a pessoa que construiu isto se tem boas intenções? E para a maioria dos utilizadores tomar esse tipo de decisões, ou seja, fazer download de aplicações de fontes não fidedignas, é um comportamento de risco que se deve evitar. Só um ponto, por teres falado nessa aplicação. Ahm, Essa aplicação tinha uma feature bastante interessante. Era possível desenvolver módulos para a aplicação, o que significa que, mais uma vez, íamos estar exposto a uma comunidade
que podia desenvolver código malicioso, um módulo malicioso para essa aplicação. Esse tipo de features é preciso ter atenção, garantir que são validadas pela entidade que desenvolveu a aplicação ou por algum analista de segurança antes de serem utilizados, porque nada nos garante que não foram feitas por uma pessoa com más intenções. Sim. Estás a falar do Cam Scanner, certo? Do Cam Sim, Scanner, sim. sim. Efetivamente, o que eles tinham lá era um plugin que lhes permitia introduzir novas funcionalidades sem dar conta. Agora, efetivamente, em termos de comportamento, eles não roubavam especificamente dados, mas, por exemplo, tinham um comportamento mais dado-aware, ou seja, conseguiam introduzir publicidade, se calhar que carregassem publicidade e pronto, eles conseguiam E a monetizar um partir bocado daí. essas operações. Uhum. Ok. Isso, de facto, quem anda exposto, ou melhor, quem anda à chuva está sempre sujeito a molhar-se, não é? Exatamente. Eh, Mas lá está, se de facto é quase impossível, quase nem nas stores nós podemos confiar, a única coisa que nos resta, de facto, é se calhar se tropeçarmos nos problemas, avisar outros. Há alguma maneira, algum portal, alguma coisa em que nós possamos fazer a denúncia ou a exposição de casos como este, de aplicações maliciosas ou assim, do vosso Eh, conhecimento? sim, por exemplo, da Dentsu Stores, né? Se repararmos que existe alguma aplicação que está a ter algum comportamento estranho no nosso telemóvel, provavelmente conseguimos reportar nas próprias stores. Suponho que em cada uma delas existe uma opção em que permite reportar os problemas. Agora, não tenho noção de quanto tempo é que esse processo de revisão depois e como é que é feita a triagem, ou seja, quanto tempo demora, né, até nós reportarmos alguma coisa e alguém validar e efetivamente depois removerem a aplicação da Store. Mas todos esses vendas Apple e Google dão essa possibilidade e sei que eles dão importância a isso, né? Agora, fora das stores, mais uma vez, não existe nenhuma entidade que vai regular isso. Agora, existe de alguma maneira algum esforço de comunidade. Ou seja, se estivermos a falar de áreas como OSINT, ou seja, Open Source Intelligence, provavelmente nós vamos conseguir arranjar muitas fontes onde existem bases de dados abertas em que podemos consultar, imagina, aplicações que são maliciosas. Normalmente é muito à base de assinaturas, como funcionam os antivírus. Ou seja, se tivermos um executável, nós tiramos a assinatura daquele executável, conseguimos ver, né, se aquela assinatura é igual a outra qualquer que está numa base de dados que foi considerada anteriormente maliciosa. Por exemplo, a Google adquiriu há uns anos uma plataforma que é o VirusTotal, em que nós podemos chegar lá e pronto, podemos colocar lá um executável, como um APK no caso do Covid. Da mesma maneira que nós também podemos, né, colocar lá um link, ou seja, de um site que nos enviaram que temos dúvidas e temos suspeitas que aquilo se calhar não é muito legítimo, podemos sempre lá deixar e ver o que é que aparece no fim. Agora, mais uma vez, como isto é um esforço da comunidade, né? Uh, se aquele recorde ou aquele dado não estiver na base de dados, não vai ser detectado. Ou seja, se surgirem malwares novos, também se calhar não vão ser detectados. Ou seja, tudo isto tem tudo um bocado, né, nuances e limitações. Ou seja, o que tu estás a dizer é que basicamente se a aplicação não estiver a ser disponibilizada numa store, aquilo que nos resta a nós como utilizadores finais é usarmos o senso comum para saber que tipo de aplicação descarregar ou não. Como é que aconselharias as pessoas a terem a correrem exposição. menos riscos, vá? Uhum, uhum. Comportamentos que possam limitar os riscos. Uhum. É um bocado, né, como as regras que temos tido contra o Covid, ou seja, é preciso ter algumas regras de sanitização básicas. Ou de uma maneira, se calhar nós diríamos a um miúdo, não fales com estranhos. É um bocado, acho que é uma analogia muito semelhante, né? Não faças download de aplicações que não sabes de onde vêm, porque para onde é que vais instalar? Vais instalar no telemóvel, onde provavelmente tens informação que te importa e que se calhar queres manter privado. E se calhar até eras capaz de dar dinheiro para os recuperar. Ou seja, de uma maneira geral, o bom senso, né? Acho que, para começar, dependendo, né, do tipo de perfil e da vontade que está no mundo digital, pode variar muito. Pessoal que se calhar é menos educado a nível digital é mesmo evitar esse tipo de comportamentos. Pessoal que
que têm mais contacto com tecnologia, eu diria cada vez, né, que receberam um mail com uma oferta espetacular ou um iPhone que ganharam, ou dois, se calhar não ganharam, simplesmente é uma tentativa de vos enganar, ou seja, é um bocado esta questão da curiosidade, né? Imaginem, há uns anos atrás também havia um vírus, um worm bastante conhecido, que era o I Love You, em que basicamente as pessoas enviavam mails I Love You, e claro, nós ficamos sempre curiosos, quem é que será que gosta assim tanto de mim? Toda a gente quer que gostem de nós, não é? Exatamente, né? E a curiosidade mata o gato neste caso. Ou seja, tudo que seja muito suspeito ou levanta algum tipo de suspeita, né? Ou ter algum tipo de verificação antes. Isso pode passar desde quem é que é o recipiente do e-mail. Este e-mail é muito estranho, né? Ou o conteúdo que vem no mail é muito estranho. Ainda por cima, isto tem aqui um attachment. Para que é que eu precisaria deste attachment? Se calhar não devem carregar nesse tipo de coisas. É um bocado, né, este senso comum. Quando desconfiamos, significa provavelmente há ali qualquer coisa que nós devemos ter uma extra precaução. Ok, muito bem, muito bem. João, mais algum conselho que nos possas deixar? Sim, quase toda a gente agora, quando digo toda a gente, digo 90% ou 99% da sociedade usa as redes sociais. Também é um bom meio para procurar algo relacionado com as aplicações que queremos instalar. Se houver alguma coisa a saber-se da aplicação, provavelmente vai aparecer nas redes sociais. Ok, ou seja, procurar sempre por reviews ou alguém a comentar a aplicação antes de usar. É isso? Seria Sim, Sim. sim, sim. muito bem. É um bom conselho, um ótimo conselho. Deixa-me só agora acrescentar uma coisa, já que estamos a falar de Covid, Força. que é né, em relação, por exemplo, ao Covid Tracker, ou seja, acho que vivemos num tempo de receio, de incerteza, e isso também é muito propício, né, para quem quer fazer mal, aproveitar isto e tomar isto como uma oportunidade. Ou seja, e nós acabamos por ir atrás à procura da informação. E mais uma vez, onde é que essa informação está? Está em sítios fidedignos, ou seja, se nós queremos informação fidedigna, provavelmente fomos ao site da DGS, ou seja, sites oficiais onde temos esses dados, provavelmente também temos essa garantia, né? Indo para third parties é sempre um risco, a não ser que já exista um conjunto de utilizadores grande, que era um bocado que também que o João estava a dizer, que valide que efetivamente aquela aplicação não lhes fez nenhum mal no seu uso. Bom, acho que é isto, não é? Para o nosso episódio de hoje. Acho que ficamos por aqui. João e Ifu, muito obrigada pela vossa presença. Muito obrigada pelos esclarecimentos que deram e pelo conhecimento que transmitiram. Acho que vai ser muito útil a quem nos está a ouvir. Resumindo só, já agora, em jeito de resumo, passando a expressão. Portanto, os conselhos que nos deixam é, sem dúvida, só descarregarmos das stores fidedignas, nunca confiar em fontes que não conhecemos e, acima de tudo, o último conselho que tu deste tu, que eu acho que foi ótimo, que é se queremos saber alguma informação importante e não um site, porque uma aplicação para seguir os casos das pessoas que estão infectadas quando temos os sites próprios para vermos, não é? Exatamente. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Não, da minha parte acho que está tudo. Da minha parte, acho que ficou tudo dito. E pronto, e agradeço este bocadinho falar Muito com obrigada. vocês. Obrigado. Ora, nós é que agradecemos a vossa presença neste episódio inaugural. Esperamos que tenha muito sucesso. Bem, quanto a nós, voltaremos numa próxima vez com outro tema de segurança informática, claro, que é o grande chapéu que temos à volta deste podcast. Resta saber onde é que vai ser gravado, se vai ser novamente numa via através de casa ou se vai já ser nas nossas instalações e em conjunto, ou se não. Até lá, mantenham-se seguros. E fiquem em casa. Obrigado. Exatamente. Stay safe.